Dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. E pedimos que a tua presença venha, nos abrace, nos ensine, nos mostre, Pai, o direcionamento que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Espírito Santo, o Senhor é bom, está presente aqui e é o que pode nos mostrar, nos convencer, nos ensinar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras ou gestos da minha parte equivocados, que o Senhor, com a tua presença santa, complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente bonita. Oi, Di. Seja bem-vinda. Gustavo, muito obrigada pela presença, meu querido. Seja bem-vindo. Beth, bom dia. Seja bem-vinda. Temos também aqui no TikTok a Maria das Graças. Seja bem-vinda. Maria Iranir, bom dia. Obrigada pela presença. Esse nome eu não consigo falar, que é um monte de números. São Dias, Jarlene, bom dia, gente, sejam bem-vindos. Oi, Betânia. Oi, e essa aqui, eu não consigo ler. Santana, vou falar Santana melhor, né? JP, bom dia. Marcos 11, 24. Antônio, Joyce, bom dia, obrigada. Marcos 11, 24. Eu moro em Brasília, JP. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que já o recebereis e tê-lo-eis. Tudo que a gente pede em oração, tudo, a oração é um meio de comunicação é um dos meios, né, de comunicação entre nós e o nosso Deus. E a fé é o elemento principal dessa nossa conversa com Deus. Então, hoje, você já se ligou que hoje, o que você vive hoje, pode ser resposta das suas próprias orações, das coisas que você pediu lá atrás para Deus e você está vivendo hoje? E você também o que você está vivendo também pode ser resposta da oração de alguém, do pedido de alguém. Então, às vezes, você acha que não orou direito, acha que não teve fé suficiente, mas a oração, o conversar com Deus, é poderoso. Então, porque quem intercede por nós, o Espírito Santo de Deus, leva tudo para a presença de Deus e coloca tudo diante dele, porque ele é o nosso intercessor, ele é aquele que está ali. Às vezes a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir, e o Espírito Santo está presente na nossa oração. Então, qualquer oração que você fizer é importante. Todo o movimento que nós fazemos na direção de Deus, Deus recebe. Deus recebe. Então, às vezes você fala, não, eu não tenho oração forte, eu não orei direito, se eu tivesse orado melhor. Então, o que Deus pede para mim e para você é que quando nós orarmos, não pode faltar o elemento principal, que é a fé. Acreditar e crer que aquele que está ouvindo, não aquele que está falando, o que está pedindo não tem poder. Eu e você não temos poder de resolver as nossas questões impossíveis, mas Deus tem todo o poder. Então, aquele que tem o poder, é necessário que nós creiamos que Ele luta por nós, que Ele age por nós e que Ele ouve e Ele responde. Então, se você fizer uma oração e ficar duvidando que Deus vai responder, você não vai receber, porque a fé é que move o coração de Deus, não é a quantidade de oração que você faz. Você pode estar orando o dia inteiro, pode fazer jejum, pode fazer muito. Se não tiver nessa sua busca o elemento principal, que é a fé, de nada vai resolver. Porque Deus quer que você acredite que tudo que você precisa, que toda a sua necessidade, Ele já tem pronto para dar para você, Ele já tem pronto para receber de você.
Então, muitas vezes nós ficamos num lugar de necessidade muito grande e ficamos nos debatendo nesse lugar. E quanto mais nós nos debatemos, mais nós perdemos energia onde não precisa. Você já pegou peixe e já soltou ele ali no... O tanto que o peixe debate, querendo voltar para a água, tentando voltar para a água, mas ele já está dentro do balde. E ali, quanto mais ele debater, mais energia e mais rápido ele vai morrer. Então, muitas vezes nós somos como esse tipo de peixe. Os problemas acontecem na nossa vida e a gente fica se debatendo, fala daqui, corre dali e não para fazer o que aprendeu, o que já ouviu. Nós não temos colocado em prática tudo que a gente ouviu. E Paulo fala, olha, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Então tem uma nuvem de testemunha. Tem muita gente na Bíblia que Deus expôs ali não só as bênçãos, as conquistas. Deus expôs o pecado. Deus revelou o pecado dessas testemunhas. Deus revelou toda a necessidade da alma daquelas pessoas. E não é possível que você não se identifique ali nessa nuvem de testemunhas. Olhando para essa nuvem de testemunhas, sabendo que Deus amou, que Deus ouviu, que Deus resgatou, que Deus transformou, que Deus realizou na vida de Abraão o impossível, na vida de Davi, o fez chegar a sair de pastor e se tornar rei. José dormiu escravo, acordou governador. Mas tudo isso foram feitos por um Deus que pode fazer as coisas. Já tem tudo pronto, tudo preparado, mas às vezes você ora, você pede e continua angustiado, continua com medo, continua aflito. Sabe? E às vezes você exige das pessoas uma resposta a essa sua aflição, uma resposta a essa sua angústia, mas ninguém está vendo que eu estou sofrendo. Ninguém percebeu o que eu estou precisando. Deus, você não ia colocar a pessoa no meu caminho para me estender a mão? E aí a gente se coloca num lugar de necessidade sempre, porque a gente não tem fé, que é o ingrediente principal da oração que a gente faz. Então a gente fala, mas a gente não põe em prática tudo que nós temos ouvido, tudo que nós temos aprendido. Eu não sei qual que é a luta que você está enfrentando, qual que é a batalha que você está enfrentando. Eu só sei que o Deus que você diz que crê, que você já ouviu falar de tantas coisas, Ele pode. Não existe nada que Ele não possa fazer, não existe nenhum cenário que Deus não possa mudar. Eu segurei tantas coisas nas minhas mãos muitos anos, coisas que eu lutei sozinha, coisas que eu batalhei sozinha. Eu perdi toda a minha energia, eu perdi anos da minha vida, perdi saúde, lutando sozinha. E Deus está dizendo que luta por você, que Ele batalha por você. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o socorro bem presente em cada tribulação que você tem. Sabe que no final do dia, quando está só você e o travesseiro, Jesus é o único que fica. O Espírito Santo é o único que fica quando todo mundo sai. Porque cada um tem sua vida, cada um tem sua rotina. E mais, todos têm problema, todos têm dificuldade. Ninguém pode ficar 24 horas à sua disposição. Mas o Deus que não dorme, que não cochila, está presente 24 horas na pessoa do Espírito Santo, esperando que você coloque em prática tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, tudo que você recebeu, tudo que você testemunhou já na sua vida. Porque o mesmo Deus que fez para você lá atrás, Ele continuará fazendo hoje. Ele continuará fazendo. Sabe, eu estudando hoje de manhã, eu fiquei pensando, vendo a diferença de Josafá com Gideão, né? Gideão, ele ficava ali escondido, produzindo o alimento da família dele, com medo, o tempo todo com medo.
e com o coração angustiado, com medo de ser roubado, de ser saqueado, de até ser morto e de não ter alimento para levar ali para a família dele. E quando Deus vai até ele e diz assim, servo valoroso, eu tenho para você um projeto, uma grande missão, ele fala, como assim? Como assim, se eu tenho alguma coisa para mim, que eu sou valoroso, que eu sou corajoso? Você não tá vendo que eu tô escondida aqui? Olha o tamanho do meu problema. E eu sei que o Senhor fez, eu já ouvi falar do seu poder, eu já vi o resultado que eu e meu povo estamos vivendo hoje. Nós chegamos até aqui porque o Senhor fez maravilhas lá atrás na minha família. Mas o Senhor fez lá atrás. Por que o Senhor não faz hoje o que o Senhor fez lá atrás com o meu povo? Com o povo de Israel, com os meus pais. Eu não vejo o Senhor agir hoje. Sabe, Gideão ficou ali preso no passado, nas coisas que fez ali no passado, e ele não colocou em prática a fé que ele deveria ter naquele momento. Mas mesmo assim, Deus usou Gideão. Mesmo com a fé fraca, mesmo não pondo em prática tudo que ele tinha conhecido, tudo que ele tinha ouvido. Já quando eu olho para Josafá, é impressionante de ver a fé daquele rei. Está registrada em 2 Crônicas 20. Ele ficou sabendo que um grande exército inimigo estava vindo para atacar Judá. E eles não tinham força militar o suficiente para ganhar essa batalha, para se defender. Nem para se defender, não tinha. E o rei Josafá clama, chama o povo para orar. Chama o povo para orar. E aí Jaziel chega e fala assim, olha, não precisa ter medo, não precisa se assustar. Deus ouviu a oração, sua oração, Josafá, a oração do povo. Deus já ouviu. E olha, ainda não tinha acontecido a batalha. O exército ainda não tinha chegado ainda lá em Judá. Mas Jaziel falou, Deus mandou dizer para vocês que vocês não precisam ficar com medo, não precisa ficar assustado, porque nessa batalha ele pelejará por vocês. Vocês nem vão ter que lutar. 2 Crônicas 20, 17. Não temais, não vos assusteis. Vocês nem terão que lutar nessa batalha. Porque qual foi a primeira atitude de Josafá? Foi se ajoelhar diante de Deus e clamar, chamar o povo. Gente, vamos falar com aquele que pode. Nós não podemos. Josafá tinha um poder militar, tinha uma força militar à disposição dele. A primeira atitude dele poderia ser se proteger ali, mas a primeira atitude dele foi buscar a Deus. Porque Josafá estava colocando em prática tudo que ele tinha escutado, tudo que ele tinha ouvido, tudo que ele tinha recebido, ele estava colocando em prática. Eu creio que assim como o nosso Deus fez no passado, ele vai fazer dessa vez. E Jaziel falou, pode ficar tranquilo. Ele já escutou a oração. E sabe o que Josafá fez? 2 Crônicas 20, 18. Então, Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Na hora que Josafá entendeu que Deus já tinha ouvido aquela oração, ele ainda não tinha vencido a batalha. Ele ainda nenhuma guerra, nenhuma batalha ainda havia sido travada. O exército, o grande exército inimigo que estava chegando, eles se uniram os moabitas, os amonitas, os meunitas, tudo nitas, né, gente? Mas ainda não tinha acontecido, mas mesmo assim, por algo que ainda iria acontecer, o rei Josafá, 2 Crônicas 20, 18, ele se prostra com o rosto em terra, o rei, que podia ter levantado a cabeça, olhado para o exército que tinha e falar, vamos montar estratégia de defesa, que eu acho que a única coisa que a gente vai poder fazer é se defender, porque atacar sem chance, porque eles são muito maiores, mais fortes que nós. Mas Josafá entendeu que pela palavra de Jaziel, quando Jaziel falou, Deus lutará por vocês, vocês nem vão precisar lutar. Na mesma hora, Josafá creu. E não fala assim que Josafá, gente,
Então vamos adorar a Deus. Todo mundo, bota aí a cabeça no chão, no pó. Não, ele simplesmente, depois de ouvir Jaziel, ele, o rei, se prostra e coloca o rosto no chão. E ao ver este movimento, todo aquele povo fez a mesma coisa. Prostrou o rosto em terra e o adorou. Muitas vezes você quer que as pessoas que estão em volta de você mudem. Você quer que seus pais mudem. Você quer que seus filhos mudem de entendimento. Você quer que seu marido mude, que a sua esposa mude. Muitas vezes nós ficamos esperando uma longa espera de mudança do povo. E o povo não muda. Ah, meu marido não muda. Minha mulher não tem jeito, é desse jeito a vida inteira, não vai mudar nunca. Não muda, eu luto, eu oro para ela mudar, ela não muda. E meus filhos, já cansei, já desisti, eles não mudam. Essa atitude de Josafá aqui ensina para mim, para você, que o primeiro entendimento que precisa ser mudado é o nosso. Nós queremos muitas vezes que as pessoas mudem, mas a partir do momento que você muda o seu entendimento, Deus traz uma mudança em toda a atmosfera, em todo o ambiente, e as pessoas em volta começam a mudar. Porque as pessoas mudam de entendimento, não é porque você quer que elas mudem de entendimento. Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas concordem conosco, nos apoiem. E pensem, porque a gente acha que o que a gente está pensando está certo. Então, por isso que nós não temos o poder de mudar o entendimento das pessoas, porque isso é uma bagunça. Porque a gente ia manipular as pessoas para agir e pensar exatamente como é que a gente pensa. Mas Deus tem o Espírito Santo da verdade. Ele é que convence do pecado e do juízo. Ele é que muda o entendimento. Porque não muda a hora que você quer. Não muda a hora que você acha que tem que ser. Muda na hora certa, porque Deus é perfeito em tudo que faz. Então eu não sei qual é a situação difícil que você está passando. Mas como Jaziel disse, eu vou dizer para você, essa batalha ela não é sua. Você não tem que ficar perdendo e gastando energia se debatendo nesse problema. Deus vai pelejar por você. Deus vai agir por você. Você quer que as pessoas mudem? Então mude você primeiro o seu entendimento. Aqui fala em 2 Crônicas 20:18, fala: Josafá, o rei, ele não mandou ninguém ajoelhar, não mandou ninguém se prostrar. Ele se ajoelhou e colocou o rosto em terra e começou a adorar. Eu recebo, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus que fez, o Senhor é o Deus que faz hoje e o Senhor é o Deus que fará. Então Josafá se ajoelha, coloca o rosto no chão e fala que o povo fez a mesma coisa. Adorou. Então aquela mudança que você quer tanto na vida da pessoa que vive com você, seus filhos, seu marido, sua esposa, seu chefe, primeiro tem que ocorrer em você uma mudança de entendimento. Qual que é a mudança de entendimento? A morte do seu orgulho, a morte do seu ego. O rei tinha uma força militar à disposição dele. Se ele falar, vem para todo mundo para cá, todo mundo ia. Se ele falar, vai todo mundo para lá, todo mundo ia. Só que ele abriu mão de ficar ali dando ordens e dando estratégias. Ele abriu mão disso para se humilhar e adorar o único que tinha uma força sobre... Porque o natural não ia ajudar. Ele precisava de uma manifestação de poder sobrenatural. Ele precisava de uma força militar do céu. Porque a força que ele tinha era pequena. Mas ele sabia que ele tem um Deus. Josafá sabia do Deus que ele tinha. Colocou em prática tudo que ele ouviu, tudo que ele recebeu. Ele colocou em prática e teve o quê? Paz. E realmente houve uma confusão. Vai ler lá essa história de 2 Crônicas 20 para frente. É muito legal. Vai lá para você ler, para você descobrir como foi que eles nem precisaram lutar. O que foi que aconteceu? Foi uma confusão danada na cabeça do povo. Sabe? Nós temos que parar de querer mudar o entendimento das pessoas. De querer mudar as pessoas. Nós não conseguimos mudar ninguém. Durante muitos anos, eu lutei, eu batalhei, eu me debati em várias circunstâncias, tentando pela força do meu braço.
Mas a luta é grande, gente. Não é não? A luta é muito grande. Nós precisamos de uma força, de um exército sobrenatural. E isso exige da sua parte oração, que é uma conexão com Deus. Essa conversa com Deus todo dia. Deus, eu não consigo. Deus, está impossível. Age por mim, peleja por mim. Deus fala, eu sou seu refúgio. Salmo 46. Eu sou sua fortaleza. Eu sou o socorro rápido quando você precisa. Sabe, existe um caminho de paz para você passar durante essa luta, que é a paz que eu dou para você, não igual o mundo dá, que é uma paz que precisa de guerras para que conquiste essa paz. Eu só preciso que você tenha fé, não precisa de guerra, não precisa batalhar, eu só preciso que você creia que tudo que você pediu eu já tenho a resposta. E aí no Salmo 46, 10 fala, depois que você faz dele seu refúgio, você aquieta seu coração, porque você sabe que ele é Deus, tanto no céu quanto na terra. E ele tem força militar suficiente para derrotar e fazer de você vencedor em qualquer uma de suas batalhas. Para terminar essa live, Filipenses 4, 9, vamos lá ver o que Paulo estava falando para a igreja de Filipos. Disse assim, olha, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então Paulo estava dizendo, olha, tudo que vocês ouviram de mim, tudo que vocês ouviram de mim, tudo que vocês viram em mim, pratique, faça. Não sejam apenas ouvintes, apenas espectadores. Coloque em prática o que vocês dizem que crê. O que você diz que crê. Você sabe que Deus é poderoso para fazer. Então, aquieta seu coração. Mude você, fala, Deus, o que eu preciso mudar? O que o meu orgulho está impedindo de ver que eu preciso mudar? E você não vai mais esperar que as pessoas em volta de você mude. Você vai mudar o seu entendimento e você vai perceber que assim, quando o seu orgulho estiver embaixo da cruz do Calvário, e o sangue poderoso dele que é derramado sobre a cruz do Calvário é poderoso para te salvar, para te resgatar, não só da condenação eterna, mas de todas as suas batalhas e guerras do dia a dia. Mas para de ficar só ouvindo. Quantas mensagens você já ouviu durante esse mês? Quantas pregações no YouTube? Você já ouviu quantas louvores? O seu coração só tem paz quando você está escutando a pregação. Você só tem paz quando você está escutando o louvor. Porque quando a pregação acaba, quando o louvor cessa, você começa a ficar perturbado, com a mente perturbada. Deus quer te dar uma paz. Você assistindo alguma coisa ou ouvindo alguma música não vai fazer diferença quando você tiver só você e seus pensamentos. Você vai ter paz, porque você sabe que tudo que você pediu, você crendo, Deus já tem pronto. Já recebeu. Então acredite que você já recebeu. Ai, Fernanda, eu oro tantos anos para minha família aceitar Jesus. Então mude você, seja luz você. Não espere que eles sejam luz, porque eles estão nas trevas. E você está esperando um comportamento, você está esperando uma mudança de alguém que está em trevas. E você se diz luz, então você é que tem que se humilhar. Você é que tem que buscar e já adorar. Aqui em 2 Crônicas 20, 18, fala que Josafá e o povo adorou sem antes ter tido a batalha, já crendo que já tinham conseguido conquistar a vitória. Então coloque em prática, não sejam só ouvintes. Coloque em prática as coisas que você já sabe. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muitas vezes nós pensamos muitas coisas, queremos muitas coisas, e imaginamos muitas coisas, mas fica só aqui. A gente não coloca diante de Deus. Você tem a cabeça cheia de sonhos, mas você não verbaliza para Deus. Fernanda, mas por que eu tenho que verbalizar? Porque o nosso cérebro precisa registrar a nossa conversa com Deus. Porque Deus faz questão de surpreender seu coração. Então, quando você coloca diante de Deus, você vai ter certeza. Eu não pedi a Deus só isso. Quando eu orei,
Eu pedi a Deus isso e Deus me deu isso, porque Ele faz infinitamente mais do que você pediu ou do que você imaginou. Rasgue seu coração diante de Deus, não diante das pessoas. Deus conhece a sua estrutura, Salmo 103. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Ele já tem a resposta. Então, não sejamos apenas ouvintes. Gideão viveu uma grande história com Deus, mas teve um sofrimento muito grande. Ele não tinha paz. A vida dele não tinha sossego, porque ele era um cara, era um homem que ele vivia das crenças do passado, mas não acreditava de viver no presente. Ele não colocava em prática o que a fé que ele acreditava que aconteceu as coisas. Ele acreditava que aconteceu a coisa lá no passado, aconteceu, mas ele não acreditava que podia acontecer com ele. Deus quer que você tenha fé e creia que tudo o que você precisa já está pronto. Então só comece a adorar, a louvar. Pare de querer mudar as pessoas e comece a mudar você. Josafá, ele se ajoelhou, colocou o rosto em terra e, consequentemente, o povo todo fez a mesma coisa. Sem ele ter que dar uma ordem ou exigir isso de alguém. Então, muitas vezes nós queremos que tudo mude, mas a gente não quer mudar. Se a gente não quer mudar, se a gente não tem fé para colocar em prática tudo que a gente está recebendo, por que você está esperando que o outro tenha? Então, vamos, em nome de Jesus, nós colocarmos em prática tudo que temos ouvido, tudo que temos visto e tudo que temos recebido da parte de Deus. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai santo e amado, obrigada porque a sua bondade é tão grande que o Senhor espera ansioso que nós, os teus filhos, confiemos de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o coração no Senhor. Eu queria dizer para o Senhor que nós estamos aqui nessa live, prontos, para que o Senhor mude o nosso entendimento, para que nós olhemos para toda a nossa dificuldade, para toda a nossa batalha, para os nossos adversários, na perspectiva que o Senhor vê, que o Senhor olha, que é uma batalha que vai passar e que o Senhor já nos tornou mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, sangue poderoso dele, eu tenho autoridade de dizer para você agora, nessa manhã, seja curado. Seja curada em nome de Jesus de toda doença do seu corpo e seja liberto de toda enfermidade de alma, todo aprisionamento de emoções, de passado, de angústias, de esse sofrimento que você arrasta como correntes. É uma enfermidade no espírito e eu ministro cura sobre você e libertação em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Um cheiro para todos do Facebook e do YouTube também que me acompanham todos os dias. E para vocês, até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.